Então, bom dia. Hoje vamos terminar o livro O Homem no Limiar, né? Mas antes vamos fazer uma retrospectiva do que a gente leu da última vez. Então, a gente estava lendo, deixa eu achar o capítulo aqui, que agora não me lembro de cor o nome do capítulo. Você lembra, Cris? Bom, a gente estava lendo sobre esse subtítulo, que é a adicção, né? É isso. Do capítulo 17. Não, E aí, nós já estamos no final, no 18, na formação do terapeuta. sim, mas para fazer a retrospectiva. Ah, sim, que você tá. Ok. Então, a gente leu esse finalzinho do capítulo 17 sobre adicção, e assim, a parte que nós lemos no último encontro, ele fala exatamente desse distúrbio do corpo etérico, né? Esse afrouxamento do corpo etérico em relação ao corpo físico. E aí isso dá margem a que entrem os seres, a influência de seres elementais das forças adversas, né? Então ele fala um pouco a respeito disso. Depois ele fala que existe uma dependência primária e uma dependência secundária, né? Em relação a essas dependências aí, essas adicções, como ele fala. Então, a dependência primária, ele fala que é essa dificuldade do eu superior acessar a vida anímica. E isso se mostra por volta dos 18 anos, mas isso já pode ser percebido lá por volta dos 9, 10 anos, né? Quando o eu superior aparece, então a criança ou o adolescente se mostra mais enfraquecido e à mercê de todos os impulsos e desejos, né? E daí ele fala do secundário, né, dessa dependência secundária, e ele relaciona muito aos vícios pelos remédios farmacêuticos, né, vamos dizer assim, pelos fármacos. E essa tendência ao vício também mostra que precisa se ter aí uma boa vontade, um interesse, né, por um autoconhecimento, por um autodesenvolvimento. Então, acho que é mais ou menos isso que ele fala, porque quando esse eu superior não não é, não sei se a palavra é desenvolvido, mas você não entra em contato com esse eu superior, o que acontece é essa apatia, esse vazio interno, né? E daí essa busca de tudo que você busca, tudo que está externo, né? Então, os vícios vêm por aí, né? Dos remédios farmacológicos, ou essa questão dessas adicções mais do LSD, da cocaína, como ele foi falando aqui, né? Então, acho que isso termina esse capítulo de uma forma bem geral. E daí nós entramos, sim, no capítulo 18, né? Que fala sobre a formação do terapeuta, bem específico para o terapeuta, e ele começa falando da importância do caminho individual de autodesenvolvimento do terapeuta, né? No sentido de, inclusive, perceber o que é, como é que é essa passagem do limiar, né? Que o paciente passa quando ele usa das drogas. E aí ele fala desses elementos, né? Do elemento terra, que é você perceber a densidade do seu corpo, o peso do seu corpo, a força da gravidade. Depois ele fala da água, então perceber todos os fluxos do seu corpo, a circulação sanguínea e tudo mais. E em terceiro lugar, ele fala do prestar atenção ao ser aéreo, né?
Então, toda a respiração, prestar atenção na respiração, na inspiração e na expiração, e ele vai mostrando tudo isso nesse, nesse capítulo, né? E fala do fogo, né? Da importância desse elemento do fogo, que pode tanto construir como destruir, né? Aonde a gente tem maior fogo é nos órgãos digestivos, né? Que ele fala. Então, acho que paramos por aí, embora ele também faça uma relação bem interessante aqui, ele fala aqui na página 223, talvez a gente possa retomar aqui na 223, né? Naquele tendo, na página 223, porque daí ele faz uma sintesinha daquilo que ele fez anteriormente, tá? Pode ser aqui? Bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Isso é bem simplesmente, né? Ele traz um monte, mas assim, a questão do terapeuta é o terapeuta, ele fala que não é fácil cuidar das pessoas viciadas e drogadas, né? Que isso requer muito autodesenvolvimento e vivências qual é a palavra que ele usa? De decepção, né? Acho que ele usa essa palavra, né? De a gente vive o tempo todo se decepcionando porque vai e volta, tem uma oscilação grande aí nessa recuperação, a importância do médico, a importância da arte, ele fala também, né? De medidas salutogênicas o tempo todo, e é mais fácil recuperar daquilo que eu entendi, essa dependência secundária do que a primária, né? Ah, então, e ele toca no assunto do karma, que o karma, além de ser individual, ele se relaciona a todos nós, né? Então, acho que mais ou menos isso, né, Cris? E daí a gente pode começar, se vocês não querem falar mais nada, vamos começar no tendo dessa forma. Pode ser? Tendo dessa forma aprendido a encontrar seu caminho no mundo elemental, o terapeuta deverá procurar conhecer as experiências daqueles que passaram corretamente através desse mundo e tiveram experiências do mundo cósmico, paralelamente a essas. Esse é o mundo das harmonias cósmicas, é o mundo das qualidades planetárias que se relacionam à imagem dos 12 signos do zodíaco. Eu não sei onde está isso aqui no meu livro novo. A Cris sabe, por favor? Começou na 233. É o último parágrafo. Mas é esse resuminho que a Eliana ia comentar, não? Isso, vai lá na Tá bom. 233, é o último Obrigada. parágrafo. Tendo, encontrou? O que é experimentado aqui é a harmonização da estrutura anímica em maior ou menor grau, dependendo de quantos sons houver na harmonia das esferas. É uma experiência inspirativa da própria dissonância ou consonância pessoal. É uma experiência de tal intensidade que leva a um sentimento de ser totalmente rejeitado ou a uma experiência de absoluta felicidade. Na maior parte do tempo, isso significa uma rejeição da própria existência e uma denúncia destrutiva. Aqueles que atravessam algo assim têm uma má viagem que pode torná-los psicóticos por um longo tempo. O terapeuta, no entanto, deverá ter ao menos uma noção dessa experiência. Isso resulta numa espécie de modéstia existencial. Escutando, experimentando e sendo tocado pelo julgamento de si mesmo, pode nascer a esperança para continuar, pelo resto de sua vida, a trabalhar na harmonização do seu próprio pensar, de seu próprio sentir e de seu próprio querer. A força terapêutica não vem do que você pode conseguir de imediato, mas daquilo que você mesmo, como terapeuta, está se esforçando para conseguir.
Só então você encontra o paciente em bases de igualdade, como pessoas que lutam juntas. Assim, o terapeuta tem de estar familiarizado com a experiência imaginativa do mundo elemental e com as experiências inspirativas do mundo anímico cósmico para ajudar o paciente no caminho exterior. Não é fácil, né? Então, aquilo que eu apreendo é que a gente tem que fazer, como terapeuta, esse caminho de autodesenvolvimento o tempo todo. O esforço que a gente faz para melhorar isso é levado em conta, né? Na relação paciente-terapeuta. E nesse caminho do desenvolvimento exterior, que foi isso que eu fiz o resuminho até agora, que a gente leu da outra vez, a gente faz esse caminho da imaginação e da inspiração, para a gente chegar a essa cognição imaginativa e essa cognição inspirativa, que foi o que a gente leu até agora, né? E assim, ele traz esse caminho, mas para chegar a essa cognição imaginativa, a gente tem que intensificar o pensar, né? Então, é o caminho fenomenológico, ele está falando aqui de alguma forma. Para chegar à cognição inspirativa, tem que haver uma intensificação do sentir, né? Que é um dos passos da observação fenomenológica, pelo menos é assim que eu estou entendendo. Seria como assim, eu trabalho com o meu corpo astral para atingir o eu, seria isso? É o meu trabalho em camadas antecessores para atingir esse meu paciente, seria isso? Não sei, se eu estou É o viajando na trabalho que maionese. você. Não, eu acho que não, eu acho que é por aí. Ele fala o tempo todo que o terapeuta tem que se trabalhar. Então, ele fala desse caminho da imaginação aqui, que ele fala, para você ter essa experiência com o mundo elemental. Então, intensificando a observação, nesse caso, de você mesma, do seu corpo, né? Lembra que ele falou do peso do corpo, circulação, a respiração, né? O sangue, né? Também o fogo tem a ver com esse eu e tudo mais. Então, esse trabalho de intensificar essa observação em você mesma, né? Então, eu acho que vai por esse caminho aí, dessa observação para a gente chegar a essa imaginação. A gente não chega. Como é que você pode caminhar muito num dia e sentir o peso da gravidade, mas sentir a circulação do sangue é mais sutil, né? Então, isso é um caminho, né? Tem alguma dica de como sentir esses líquidos? Porque esse é desafiador. O ar, até você pode, de repente, se pegar e ir vendo, né? Mas Então, esse líquido, o caminho até onde eu entendo que ele fala é todo aquele caminho que nós vimos no conhecimento dos mundos superiores, e que ele fala aqui também no começo, né? Então, é um caminho de você fazer aqueles exercícios complementares para a gente ir se refinando, será é a palavra? Não sei, né? Mas, do meu ponto de vista, esse é o caminho, né? Que ele diz, que ele vai dizendo, porque aqui mesmo ele não, ele fala que a gente tem que sentir isso, né? Tá bom? Continuamos? Caminho, Ana Luz, não estou ouvindo. eu acho que esses exercícios têm a ver também com aquela coisa de você. Não? Não dá para ouvir, Ana Lúcia. Tá ouvindo agora? Não? Sim. Ah,
Porque a colega aí perguntou sobre os exercícios. Uma das coisas que eu tenho feito é prestar atenção nas ações que eu estou fazendo, que você acabou de comentar. Mas, por exemplo, a gente bebe água displicentemente. Agora eu bebo água e percebo a água descendo pela minha garganta, girando todo o meu intestino até chegar ao estômago, depois não dá para perceber. Então, esses fluidos têm muito a ver com a concentração que você faz no momento que você está tendo aquela ação. Então, por exemplo, quando o coração faz taquicardia, para e observa o que é que você sente. Então, eu tenho desenvolvido esse tipo de exercício com relação aos fluidos corporais. É isso. Obrigada. Muito bom. Muito bem, então agora vamos continuar o caminho interior. No caminho interior, o terapeuta deve igualmente conhecer o mundo vivencial do paciente para poder acompanhá-lo e ajudá-lo. Nós concordamos que o caminho interior é o caminho retrospectivo. O terapeuta terá de trilhar esse caminho dentro de si mesmo. Antes de tudo, ele terá de reviver a trajetória de sua vida até o presente. Isso significa fazer uma retrospectiva em imagens, sem emoções. Como eu era há 5 ou 10 anos, o que eu buscava, em que eu trabalhava, quais pessoas estavam ao meu redor, e continuando, voltando à infância, como eu era aos 8, aos 5, aos 10 anos. Qual lembrança me vem à mente primeiro? Todas essas questões devem ser objetivas, como se ele estivesse examinando alguém mais. Nesse momento, a atenção é dirigida ao seu interior. O que eu pensava há 10 anos? E assim por diante. Nessa fase, deve-se evitar reviver situações de conflitos internos. Estes tentam impor-se a você, mas devem ser devem ser retidos no passado. Somente na própria fase se pode buscar um aconselhamento e determinar se existem certas situações conflitantes ou falhas que continuaram retornando. Essa é uma forma de já saber algo sobre nosso leitmotiv. Aparentemente, existem certas coisas e situações com as quais não consigo lidar. É onde repousa meu aprendizado primário das tarefas da vida. Pode-se então perguntar: esse meu modo de lidar com essas situações tem mudado no decorrer do tempo? Será que tenho aprendido algo? E acaso estou aprendendo agora, considerando tudo isso? Depois, pode-se retornar à questão: quais pessoas tiveram uma influência positiva em minha vida e quando isso ocorreu? O que essas pessoas mudaram em minha vida e o que eu devo a elas? Esse questionamento torna a minha vida visível a mim mesmo no tocante às relações kármicas. Um senso de profunda gratidão pode permear a alma como decorrência, e esse sentimento irá atuar no paciente na situação terapêutica. Então, pode-se trazer à mente os pontos altos, as melhores experiências de vida decorrida. A partir desses pontos altos, ainda, a pessoa desenvolve um sentimento em relação ao seu karma pessoal, no qual toda especulação e toda tentativa de conclusões prematuras são evitadas. Tendo-se seguido cuidadosamente esse caminho interior, consegue-se ganhar cada vez mais insight durante uma entrevista de anamnese e desenvolve-se uma capacidade de distinguir entre os problemas de profundo sentido kármico que só podem ser superados após longo tempo, ou nem mesmo assim, e aqueles relacionados com uma reação mais superficial. Essa decisão é importante na seleção da estratégia para o tratamento. Os exercícios mencionados são a preparação dos passos para o caminho interior. Os passos, propriamente, têm uma natureza muito íntima e pessoal, sendo por isso difíceis de descrever em termos gerais.
Numa situação de treinamento, esses passos deveriam ser discutidos numa atmosfera de confiança e confidência. Em geral, pode-se dizer que nos exercícios preparatórios, um julgamento quase sempre negativo de nossos próprios atributos costuma aparecer. Condição inicial na trajetória rumo às profundezas do nosso ser é podermos agora aprender a encarar esse julgamento de frente e suportar isso. O julgamento logo adquire um caráter fisionômico desagradável. Descobrimos que o pequeno guardião aparece por detrás desse véu. Olhá-lo de frente, então, significa dizer-lhe: sim, meu amigo, este é você, e isto é o que você parece. Você tem muito a fazer para mudar essa imagem. Por meio dessa introspecção consciente, podemos conhecer nosso corpo astral inconsciente e também saber muito mais a respeito dele do que pela análise dos sonhos. Descer um pouco mais nas forças orgânicas do nosso corpo etérico é sempre uma proposição perigosa. Jung o fez com experiência, mas depois teve de retirar seu propósito e levou anos para se recuperar. Por causa de nossos pacientes, entretanto, teremos de conhecer esse mundo também. Muitas vezes percorremos esse caminho só parcialmente durante o tratamento, junto com o paciente. Primeiro em suas compulsões, medos e depressões, mas consequentemente também em nossos próprios sentimentos. No encontro, constantemente nos deparamos com coisas que reconhecemos e que depois, num calmo momento, podemos contemplar. Por não trilharmos esse caminho em benefício próprio, mas em benefício do outro, estamos protegidos dos demônios e fantasmas que poderiam, de outra forma, tomar posse da nossa própria alma. Nos mistérios egípcios, as pessoas eram protegidas pela ajuda do sacerdote, conforme descrito no capítulo 2. Essa ajuda nós não podemos receber mais e nem poderia ser de outra forma. Mas o auxiliador desinteressado, que não se retraía para o egoísmo do tratamento psiquiátrico providencial, que tem a coragem de sofrer objetivamente com o paciente e, portanto, de ser 50% da situação interhumana, também nos casos de psicose profunda, verá que essa compaixão altruísta, essa abertura, oferece proteção verdadeira. Esse é especialmente o caso. Ai, desculpa, Ana Rita. Nem vi quando você. Imagina, não é porque assim, qual é o perigo de você trabalhar com esse corpo etérico aí? Fala que Jung teve uma condição desvitaliza, seria isso? Então, eu acho que pode ir por aí, mas eu não sei o que o Jung diz, porque eu não conheço o Jung profundamente. Eu não sei o que aconteceu lá com o Jung. Tá, Não sei mas assim, essa o que atuação do corpo etérico, assim, eu talvez faça uma doação nesse processo terapêutico e acabo me desgastando, desvitalizando, é isso que acontece? Então, eu acho que pode ir por aí, mas não deveria, né? Se você faz Tá, todo esse sim, caminho, não deveria acontecer isso, porque você não pode, a cada paciente que entra, ele levar um pouco do seu etérico, né? entendi. Não é, isso não seria saudável. Por isso, esse caminho interior. É assim que eu estou entendendo. Talvez a Ana Lúcia queira falar, porque ela já abriu a câmera. Não, eu abri a câmera mesmo para vocês verem que eu estou aqui atenta. Ah, tá bom, tá bom. Agora, isso é uma É, coisa real que você está falando, porque o etérico adoecido adoece o corpo físico, que vem de cima para baixo. Então, se É. você tem qualquer perda, né, de vitalidade, isso vai repercutir no seu corpo físico, né? Não vai ficar só uma questão de desvitalizar. Aí você pode trazer outras doenças, pode trazer câncer, pode trazer outros problemas para o seu corpo físico. Mas esse é um ponto que a gente deve investigar mesmo.
Então, essa atuação é bem nesse corpo etérico e nesse corpo físico, né? Desvitaliza, acaba atingindo o corpo físico. Não é uma questão que vai afetar mente ou o corpo astral, as emoções, ou afeta tudo. Não, quando desvitaliza, afeta tudo, né? Podendo chegar ao corpo físico, mostrando as doenças físicas. Mas pode te adoecer também. Quando tem esse afrouxamento do corpo etérico, o astral também, você fica à mercê do seu astral. Porque é uma unidade, tudo é uma unidade, né? A gente só divide para estudar, né? Então, se você tem, vamos exagerar, você tem uma tendência a ser obsessiva, lembra que a gente falou que cada um tem a sua constituição, tende mais para um lado, mais para o outro? Se você tem que se conhecer, né? Para você, na hora de ajudar o paciente, você não entrar na compulsão dele, já que eu tenho um pezinho lá, né? Então, é isso, você tem que entender bem qual é o seu mecanismo para não projetar no outro, não se digitalizar e não projetar as suas questões no outro. Obrigada, Helena. Então, a gente tem essa busca do autoconhecimento essencial, né? Sim, a vida toda, até o último suspiro. Obrigada. Em suma, podemos dizer que através do caminho exterior, chegamos a um mundo espiritual objetivo. E percorrendo o caminho interior, alcançamos um mundo subjetivo, mas igualmente espiritual. A preparação para tratar. É aqui que a gente estava, né, gente? Não pulei nada. Não? Você pulou aqui, ó, nos Mistérios Egípcios, capítulo 2, mas depois você não prosseguiu. Eu tenho que eu rabisquei aqui. Bom, eu vou ler É, então. Vou voltar nos mistérios egípcios. Último obrigada. período só. Apenas o último período, já foi lido. Tá. Vou ler outra vez. Nos mistérios egípcios, as pessoas eram protegidas pela ajuda do sacerdote, conforme descrito no capítulo 2. Essa ajuda nós não podemos receber mais, e nem poderia ser de outra forma. Então, porque a gente está na alma da consciência, não tem mais guru para ser seguido, né? Mas o auxiliador desinteressado, que não se retraia para o egoísmo do tratamento psiquiátrico providencial, que tenha a coragem de sofrer objetivamente com o paciente, e, portanto, de ser 50% da situação interhumana, também nos casos de psicose profunda, verá que essa compaixão altruísta, essa abertura, oferece proteção verdadeira. Esse é especialmente o caso quando se pode compartilhar realmente do prazer do paciente em seus progressos. Em suma, podemos dizer que através do caminho exterior, chegamos ao mundo espiritual objetivo. E percorrendo o caminho interior, alcançamos um mundo subjetivo, mas igualmente espiritual. Então, o caminho exterior era aquele dos 4 elementos que a gente falou, né? De sentir o corpo, de sentir a circulação, a respiração e tudo mais. E o caminho interior é esse caminho de desenvolvimento, de fazer essa retrospectiva que ele vai sugerindo nas fases da vida. E o que ele fala aqui é de lembrar as coisas boas, porque quando tem conflito precisa de uma ajuda, né? Isso é bastante importante. Então, e os 2 caminhos são caminhos espirituais. Cada um leva de um jeito ao mundo espiritual. A preparação para tratar de problemas de ambos os mundos deve ser o conteúdo da formação de um terapeuta antroposófico. Esta é tão intensiva quanto a formação psicanalítica. Uma segunda área de formação concerne a prática do tratamento. No campo da psicoterapia antroposófica, não existem técnicas aprendíveis. Esse tipo de terapia é sempre decorrência de um verdadeiro encontro entre pessoas. Assim, a segunda fase será também extremamente pessoal
e viável apenas numa mútua relação de confiança. Com isso, encerramos as nossas considerações. Elas pretendem ser uma indicação do caminho para uma terapia biográfica. Biográfica porque a terapia é vista como parte da totalidade do caminho do desenvolvimento dos que buscam ajuda a partir da meia-noite cósmica e através da vida na Terra em direção à próxima meia-noite cósmica, que é o fim de um caminho e, ao mesmo tempo, ponto inicial para o próximo caminho de encarnação. O pequeno trecho desse longo caminho que nos é permitido acompanhar aqui na Terra pode oferecer a oportunidade de um impulso pelo qual o processo de desenvolvimento é desencadeado novamente e pode ser continuado. Todo sucesso e todo fracasso, no entanto, tem de ser visto no contexto do grande lapso de tempo entre uma meia-noite cósmica e a próxima. E assim, terminamos este livro. Você, Cris, pode fechar, né? Pode parar de compartilhar, de gravar. A gravação, tá bom.